ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixai-me ir, pois dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixo ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens venceu. Prosseguiu Jacó: peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Abençoou ali a Jacó e chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, marcado pela causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Glória a Deus. Olha só como Deus é tremendo. Quando você vai ler a história de Jacó, e daquilo que Deus tinha proposto para ele, Isaac já casa velho. Isaac tinha 40 anos, casa com Rebeca, e passado 20 anos Rebeca tentou engravidar. Mas quando você vai ver a Bíblia, todas aquelas mulheres ali tinham problema de engravidar, devido à idolatria. Mas Isaac orava constantemente para Deus dar essa graça para sua esposa. Constantemente orava. Passado 20 anos, a Bíblia diz que Rebeca fica grávida. E quando a sua barriga foi crescendo, havia uma luta dentro do ventre de Rebeca. Uma inquietação, ao ponto que ela chega para o marido e diz assim: ora a Deus para ver o que isso sucede comigo. E a Bíblia diz que Isaac vai orar, e Deus responde: Isaac, no ventre da tua esposa há 2 nações. O maior, ouça, o maior servirá ao menor. Deus já tem escolhido a Jacó para dar continuidade ao seu projeto. As crianças nasceu, cresceu. A Bíblia diz que Isaú foi ser caçador, homem de caça. E a Bíblia diz que Isaac amava mais a Isaú e Rebeca amava mais Jacó. A Bíblia diz que Jacó cuidava de ovelhas e gostava de ficar nas tendas, ficar com a mãe, aos pés da mãe. E ambos cresceu. Na lei tribal, o primogênito, aquele que tinha direito de herdar e dar continuidade à herança do pai. Só que Deus escolheu Jacó.
Foi escolha pessoal de Deus. Deus escolheu a Jacó. Quero abrir aqui um parênteses. Aqui. Deus escolheu a Jaqueline. Deus escolheu o Alex. Deus escolheu o João, a Nath. Deus escolheu. Foi Deus que escolheu. Eu queria falar hoje sobre o eterno. Quero falar hoje um pouco de Deus. Porque quando você lê a história de Jacó, você vai ver em cada ponto, em cada vírgula, Deus conduzindo a Jacó que não conhecia a Deus. Não conhecia a Deus. Jacó conhecia por ouvir o Deus dos seus pais, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus de Isaac e de Abraão. Não conhecia. Mas Deus tinha um projeto na vida dele. E quando você vai ver, aqui no livro do Gênesis, capítulo 26, a Bíblia diz agora que Isaac agora estava em Gerar. Em Gerar, uma seca muito grande, havia muita seca naquele lugar que não chovia. E você vai ver que Deus ali era com eles. Passado o tempo, Jacó agora, ele engana ao irmão. Depois que ele engana o irmão, ele engana o pai. E quando o seu irmão entende que foi enganado, ele disse: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca, sabendo que o seu irmão mais velho pretendia matar a Jacó, ele manda agora a Jacó ir para a casa dos parentes, para que a ira do irmão abaixasse. Jacó agora anda 1000 quilômetros até a casa do seu tio Labão. Aqui começa o processo, a caminhada daquilo que Deus propôs para Jacó, moldando ele, preparando ele para algo que Deus determinou que seria. Aquilo que Deus projetou para Jacó, que através dele viria as bênçãos sobre as tribos. É aquilo que Deus determinou para mim e para você. Aquilo que Deus designou. A cidade onde você nasceu, a rua onde você mora. Eu sempre falo que o Senhor tem um propósito profundo com esse trabalho que Deus está falando nas nossas vidas. Mas nós não damos importância àquilo que Deus tem feito até aqui. Quando Deus tem conduzido a tua vida. Aqui na história aqui você vai ver Deus conduzindo a Jacó. E Deus aqui permitiu situações para trazer maturidade na vida de Jacó. Você sabe quantos anos Jacó saiu de casa? Sabe quantos anos Jacó saiu de casa? Com 70 anos. Jacó tinha 70 anos quando ele saiu de casa. 70 anos Jacó não conhecia Deus ainda. Ele conhecia o Deus dos seus avós, mas ele não conhecia o eterno. A importância de você e eu conhecer o eterno, conhecer Deus. Porque quando nós entendemos o eterno e a palavra que ela conduz ao propósito daquilo que Deus tem para você, quando eu entendo isso, que o reino é isso aqui e o reino é isso aqui. Eu vou repetir para você, o reino, eu sempre falo, é aqui e aqui o reino. Jacó não entendia ainda que o reino era aqui, era aqui. E Jacó chega no lugar agora onde havia idolatria. Jacó é levado num lugar que não conhecia Deus, mas conhecia o Deus pagão. E a Bíblia diz que quando Jacó chega na casa de Labão, ele olha para Raquel, ele ficou maravilhado com Raquel, ele ficou
extasiado pela Raquel, porque a Raquel era linda, era uma moça bonita. E agora ele vai trabalhar 7 anos. Pensa comigo, ele trabalhou 7 anos para pagar o dote. Porque era o costume, lá até hoje, os costumes lá no Oriente Médio, o noivo paga o dote. Chega para o pai e paga para o pai o dote da noiva. E ele trabalha 7 anos. 7 anos ele trabalha só a só. 7 anos. Quando termina, cerca dos 7 anos, agora vem um casamento. Desses 7 anos aguardado, desse trabalho árduo. Imagina você trabalhar 7 anos. Era tão tremendo que tudo que Jacó colocava as mãos, Deus prosperava. Tudo que Jacó colocava, Deus abençoava. As coisas iam fluindo e acontecendo, porque Deus estava com Jacó. E cada vez mais que ele trabalhava, Deus prosperava a vida dele. Chegou o casamento. Num casamento agora de Raquel com Jacó, aquele vinho, aquela bebida, passaram o dia do casamento. No outro dia, quando Jacó se levanta, ele tem uma surpresa muito grande. Não era Raquel, era Lia que estava lá. E Jacó entra em desespero, porque ele amava Raquel. Mas ele foi enganado. Foi enganado pelo seu sogro. E ele vai reclamar com o sogro, vai dizer: não, o costume dessa terra é que a mais velha case. E ele falou: e agora? E agora você vai trabalhar mais 7 anos, se você quiser casar com a Raquel. Mais 7 anos ele trabalhou por amar a Raquel. E quando você vai ver, nesse processo todo que Jacó, ele passa, em nenhum momento você vê Jacó se aproximar de Deus. Em nenhum momento. A vontade de Jacó, a alegria de Jacó era ter Raquel. Ele queria Raquel. Ele queria casar com Raquel. Situações que nós enfrentamos diariamente, que o nosso foco, o nosso propósito não está em conformidade com aquilo que o Senhor tem para você. Porque aquilo que Deus tem para você é o melhor. Aquilo que Deus preparou para você é o melhor. Sempre vai ser o melhor. Pastor, como que eu posso saber aquilo, o propósito, aquilo que Deus tem comigo? Na oração. Vínculo com Deus. Para não haver dúvida e haver incerteza do caminho que você está. Essa pressão toda que ele estava enfrentando aqui, essa situação toda, né? Que desses 7 anos que ele passa, trabalhou arduamente, e o seu sogro engana ele. Aqui no versículo 31, olha só: Jacó, porém, ouviu falar, e os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha, e junto de toda a sua riqueza custou ao nosso pai. Ele trabalhou esses 14 anos, e os seus cunhados disseram assim: ele roubou do nosso pai toda a riqueza. Tudo que nosso pai tinha, ele roubou. Tudo. Quando nós estamos em Deus,
Como diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, né? Ele é a árvore, nós somos a vara. Se nós estivermos nele, ele estiver em nós, daremos muito fruto, porque sem ele nós não podemos fazer nada. A sua riqueza é Deus. Entenda, a sua riqueza é Deus. O seu ouro é Deus. A tua prata é Deus. Observe a sua vida. Observe a sua vida como que você chegou em Deus. Eu lembro de mim quando cheguei nessa cidade aqui, solteiro, morando de favor, ia comer na casa dos outros. Mas cheguei aqui num propósito. Deus me deu uma esposa, me deu uma casa para morar e me deu filhos. Olha a tua vida. Você percebe que quando Jacó saiu da casa dos seus pais, Jacó não tinha nada. Ele saiu para não morrer. Deus guardou ele. Aonde ele estava, onde ele estava lá em Gerar até Midian, até Arã, ele sai e Deus guarda ele. E quando está lá trabalhando, Deus abençoava. Labão foi abençoado porque Jacó estava cuidando da terra. Você percebe que é Deus? Nós temos que entender que tudo é Deus. Tudo é Deus. No Evangelho de João, o Evangelho de João fala sobre isso. O Evangelho de João, tudo foi feito por Ele. E tudo é para Ele. São todas as coisas. Quando nós entendemos que tudo é Deus, que o ar que nós respiramos é Deus, que o alimento que nós comemos é Deus, que nós levantamos hoje, igual disse o profeta Davi lá no Salmos 3:5, eu me deito e me levanto porque o Senhor tem me sustentado. Quando eu entendo que é Deus a minha vida, eu vou compreender melhor aquilo que Deus tem para mim, porque eu não abri mão de Deus. Apesar das circunstâncias, não abri mão de Deus. Apesar dos pratos, né? Eu não abri mão de Deus. Apesar da minha vida estável, eu não abri mão de Deus. Apesar das minhas inquietações, eu não abri mão de Deus. Apesar das perseguições, eu não abri mão de Deus. Apesar de tudo que eu tenho casa para morar, eu tenho rancho, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, mas eu não abri mão de Deus. Eu não abri mão, não. Eu estou firme, permanente, caminhando com Deus no propósito daquilo que Ele entregou nas minhas mãos para fazer. Jacó aqui ele não conhecia Deus, mas Deus estava com Jacó. Deus estava aqui com ele, guardando a vida dele, abençoando a vida dele. Deus permitiu situações para trazer maturidade na vida dele. E situação que você está enfrentando, ouça, você está aqui, você está passando por essa situação, Deus está te lapidando. Como é que é, pastor? Deus está te preparando. Para quê? Para algo melhor. Deus não ia escolher você e a mim se não tivesse um propósito. Deus escolheu você para um propósito. Pastor, e aí? Então levanta, pega a espada e se propõe a lutar. E quando você escolher lutar e voltar para o caminho, você vai deslumbrar. O que é, pastor? Famílias libertas, pessoas libertas. E aquilo que Deus designou para você fazer. Mas esse foi o propósito. Olha só, Jacó estava em um limiar entre o passado difícil e um futuro incerto. Ele tem um passado,
E olhava para frente e, a princípio, ele não conseguia vislumbrar o que ia acontecer. Estava com filhos, mas ele agora não conseguia vislumbrar o que estava na frente. Por quê? Porque ainda não conhecia Deus. Olha o perigo, Rogério Bondo, de nós seguir Deus de longe. Só os domingos. E vir aqui, glória a Deus, aleluia, e voltar para o campo do cão. Porque o mundo é o campo do cão. É as lutas diárias. Pastor, que luta? Aqui. Para você desistir. Aqui. Você desiste todo dia. Você fala assim, ó, não dá. Como que eu vou conseguir? O que eu vou fazer? E você fica olhando para as circunstâncias. Então ele via essa situação, ele não conseguia deslumbrar. Mas Deus, ele é bom. Teve um dia que Jacó, olha só aqui versículo 4. Então Jacó, aqui no livro do Gênesis 31:4. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para vir ao campo onde ele estava o seu rebanho, e disse: vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma. E aqui ele começa a falar: mas Deus do meu pai tem estado comigo. O Deus do meu pai. Olha a declaração dele, Alex. O Deus do meu pai tem estado comigo. Porque ele começava a observar que o Deus do pai estava com ele, pelas coisas. Amém? Pelas coisas que estavam à tua volta. Começa a observar o que está à tua volta. Vê a sua vida, você não consegue ver o que Deus tem feito. Ou Deus tem que lembrar para mim e para você, aonde você estava. Aonde nós estávamos. Outro dia, um tempo atrás, você estava onde? Você lembra, Luiz? Das suas histórias que você contou para mim? Você está entendendo? Aonde nós estávamos? Eu quero que você entenda e compreenda a vida que você vivia. Onde você estava, Rogério? Rogério era o capanga, era o... Ei, Rogério, olha, aonde nós estávamos? Que vida nós vivíamos? E Deus trouxe até aqui, conduzindo a nossa vida. Por isso que Jacó, ele falou sobre isso aqui. Ele fala aqui, vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem feito de tolo. Mudou meu salário 10 vezes. Ele roubava a Jacó. E Deus permitiu que Jacó fosse lesado. Mas Deus tinha algo na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó tomou uma decisão. Chamou as suas duas mulheres, chamou os seus filhos e falou assim: vamos embora, arruma tudo, vamos voltar para a casa de meu pai, vamos voltar para a terra de meu pai. A Bíblia diz que ele arruma tudo, toma uma decisão de voltar para casa. É necessário você tomar uma decisão. Pastor, toma uma decisão na tua vida espiritual, de entender que Deus não chamou você. Deus chamou você e a sua casa. E Deus colocou você, a tua casa, de pé para esse propósito. Pastor, eu sei que você foi ferido, como eu fui ferido. Eu sei que te abandonaram e me abandonaram. Eu sei que viraram as costas para você como viraram as costas para mim. E até hoje as pessoas viram as costas e vão embora. Porque as pessoas não acreditam que Deus está com você. As pessoas olham para você assim, vai seguir você. Mas é quem é? O João. Ih,
É o João? É um João. É um fulano, porque as pessoas não conseguem desmudar Deus na tua vida. Porque eles não perceberam ainda o que está à tua volta. Cara, Deus tem sido muito nesse lugar aqui. Nós estamos aqui há 25 anos aqui. Aqui já converteu traficante, bandido, matador. Tantas situações de pessoas que se converteram. Hoje são pais de família, são pastores, são evangelistas, são missionários, pastora. Quantos estão com igrejas? Pessoas que foram tratadas, discipuladas, estão de pé. Há 25 anos atrás nós chegamos aqui nesse bairro. Há 25 anos atrás, onde esse bairro aqui era perigoso, onde havia tráfico aqui. Aqui vendia, eu morava de frente de um ponto de tráfico. Vendia maconha, cocaína e crack a 100 metros. E eu no meio daquele lugar. Um dia alguém chegou assim: pastor, se tu prosperar aqui um mês, isso aqui vai crescer. Porque era ponto de tráfico. Você sabe o que Deus fez? Os traficantes começaram a se converter. Deus começou a fazer o limpa nesse bairro aqui, há 25 anos atrás. E Deus fez. Jacó estava voltando para a terra da promessa. Como é que é, pastor? Jacó estava voltando para a terra da promessa. Estava voltando para a terra da promessa. A terra que Deus prometeu. Amado, que prometeu para você foi Deus. Deus tem guiado você e Deus tem segurado nas suas mãos. Quantas vezes o teu adversário fez igual fez com Pedro: deixa você ir andar. E Jesus: vai não. Deixa Pedro sossegado. Deixa o Adriano sossegado. Quantas vezes Deus te poupou? Porque todos os dias o nosso adversário tenta nos peneirar. Olha o que você passou o ano passado. Olha o que você passou daqui a 2 anos atrás, a 3 anos atrás, a 4 anos atrás, a 5 anos atrás. Vem aí, hein, Alex? Olha a situação e você está aqui de pé. Que você achou que não ia dar. Quantas vezes eu achei que isso aqui ia fechar e Deus vinha: não, continua, prossiga, se põe de pé. E Deus tem feito, e Deus vai continuar fazendo, porque Deus, Ele não mente. Deus, Ele permanece fiel à sua palavra. Deus, Ele liberou a palavra para nós. Que enviar o seu filho. E o seu filho veio, ressuscitou. E o seu filho fez uma promessa para nós. Interessante, amado, que quando Jacó vai embora, a Bíblia diz que Labão agora pega os seus homens e vai atrás de Jacó. E Deus falou assim para Labão: não fale nada, Jacó, nem promessas. Você sabe por que Deus falou assim, não, nem promessas? Sabe por quê? Porque Ele tinha feito demais promessas a Jacó. Ele falou 10 vezes que ia abençoar a vida de Jacó e não abençoou. E Deus falou assim: olha, não promete mais nada para ele. Não fale mais nada para ele de promessa. Está aqui, ó. Aqui no versículo, no livro do Gênesis 31, versículo 22. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens, saiu, e a sua família perseguiu Jacó por 7 dias. E alcançou dos montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão e advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, e não faça as promessas e nem ameaças. Deus falou assim: olha, chega, acabou. Mais nada para ele.
Nós estamos debaixo da mão potente do Senhor. Tem uma palavra no livro de Mateus capítulo 28, versículo 20, que Deus fez uma promessa que estaria conosco para sempre. Deus está comigo, com você. Você está disposto a lutar? Está disposto a lutar? Você vai ver aqui no capítulo 32 que Jacó agora ele envia aos seus irmãos gado, ovelha, como tributo para o teu irmão. E eles vão falar: Jacó, o teu irmão vem aí. Jacó com 11 filhos, com toda a riqueza que Deus deu a ele, ele estava iminente a perder tudo e perder sua vida. Mas interessante, Jaqueline nasce aqui no capítulo 32, igreja, ouça só, ele diz assim, ó: e Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Como é que é? Deus estava lá. Pastor, Deus estava lá. É algo que nós entendemos, que Deus não abre mão de você. Deus está conosco. Paulo falou em Romanos 8:31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão toda aqui, quero resumir esse texto aqui. O que você quer? Você está disposto a lutar por aquilo que é eterno ou aquilo que é perecível? Porque a disposição está aí. O que você deseja? Só carro, casa, ter uma vida estável, só isso? Você tem certeza que você só quer isso? Tanta coisa que Deus tem. Eu vou falar igual Deus falou para Josué: tem tanta terra para conquistar, tu está velho. Nós estamos ficando velho, amado, e é o mesmo cântico da nossa boca, é o mesmo de 25 anos atrás. É a mesma situação, é o mesmo questionamento, é a mesma dúvida, incerteza, medo. Deus estava com Jacó. Quando Jacó avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Manani. Jacó mudou o mensageiro diante dele do seu irmão Saul, na região de Sei, território de Indor, que era o território ali de Isaú. Mas interessante aqui, amado, que Deus estava lá. Atrás estava Labão, na frente estava Isaú, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Eu que quero que você entenda que Deus, ele não se ausenta, que Deus, ele é presente. Está disposto a lutar? Está disposto a sair dessa situação que você se colocou nessa situação? Sai dessa situação. Deus nos deu ferramentas e Deus nos deu dons. E Deus confiou nas nossas mãos. Um deu 5, o outro deu 2 e o outro deu 1. Jacó aqui não conhecia Deus, mas quando ele começa a ver todo o contexto à sua volta, toda aquela prosperidade, tudo aquilo, ele falou assim: o Deus do meu pai. Porque ele ouviu falar em Deus. Ele ouviu falar o que Deus fez para Abraão e para o teu pai. Ele falou assim: o Deus do meu pai está aqui. E ele tomou uma decisão. Que decisão? Ele se levantou para conhecer o Deus do pai dele. Ele se levantou para conhecer Deus. Nós precisamos se levantar para que nós possamos conhecer o Deus que nós entregamos na nossa vida. O Deus poderoso, o Deus que ainda cura, o Deus que ainda liberta, um Deus que ainda transforma. Muitos abriram mão. As pessoas não querem viver esse Deus espiritual, né? Mas eu quero viver esse Deus mediadista, esse Deus que as pessoas só querem, mas não desfruta, sabe, do amor e da comunhão que Deus quer ter com você. Deus, ele quer ter relacionamento com você. Relacionamento esse que você vai falar, ele vai te responder.
Esse é relacionamento que você vai, sabe, dobrar o teu joelho, você vai buscar o Espírito Santo, e a tua fome vai ser de ganhar almas, de pregar o Evangelho. Você lembra a fome de ir para o monte? Vamos para o monte, pastor. Acabou a fome. Vamos para o monte, pastor. Até a minha também, né? Vamos para o monte, pastor. Aleluia. A fome acabou. Nós tínhamos fome de ler a palavra, de conhecer as Escrituras e se dedicar àquilo que verdadeiramente é real, aquilo que Deus determinou que façamos. Rogério, Deus está dando vida para você. Deus está dando vida para você. Deus está dando saúde para você. Deus está acrescentando dias de vida para você. Assim diz o Senhor: vai cuidar da sua saúde, a cuidar do teu templo, porque Deus tem coisas grandes, enormes na tua vida. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus não só tem essas coisas não, bem sim, tem muito mais. Deus escolheu a tua casa para ser uma casa de sacerdote, de levita. Deus te deu uma família, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filha. Deus te deu tudo. Saia dessa vida cômoda, se lance nos braços do Senhor, porque quando o teu adversário tentou matar você, Deus te deu vida. Quando tentaram, fizeram de tudo para você nascer, Deus não, vai nascer, porque foi eu que escolhi, vai nascer, e eu tenho um projeto para ele. E esse projeto já vem tempo, e Deus está fazendo, mas cada vez mais você endurece. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração, porque quanto mais você exercer aquilo que Deus te deu, pessoas vão ser saradas, curadas, transformadas. As pessoas que te observam, diz o Senhor assim: aproxime-se dele, porque Deus tem algo a te revelar, a você. Por esse dia diz o Senhor que o inimigo te cirandou, falou assim: agora eu derrubo ele, vou derrubar ele. E Jesus, ele interveio para que você não caísse. Teu adversário, ele ciranda para te derrubar diariamente. Deus está dando oportunidade para você. Levanta-te. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22, olha só, do versículo 6, não, do 22. E naquela noite Jacó se levantou e tomou as mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem. E quando ele levantou de madrugada, ele via os seus filhos, as suas mulheres, e ele fica sozinho. Aqui no versículo 25 diz assim, versículo 24: Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Deus se propôs a se revelar a Jacó. Você está entendendo? Deus foi lá, e o Espírito Santo, ele tem ido no teu coração, advertido você: levanta, levanta. Essa geração, você é a geração que Deus escolheu, porque essa geração, ela está em guerra, e a guerra está travada. É só você olhar. Mas ainda tem os remanescentes sobre o altar, e não se apagaria. A Bíblia diz aqui onde que foi o Senhor que foi a Jacó. Depois de 20 anos, Jacó trabalhou 14
para as duas mulheres e foi 6 anos enganado mais. 20 anos Jacó foi enganado. Deus trouxe Jacó e trouxe a maturidade para Jacó. E Jacó lembrou do Deus do pai dele. Alex, Jacó lembrou do pai. O Deus do meu pai. Eu preciso conhecer o Deus do meu pai. Deus se revelou a você. Deus te deu dom a você. Eu sei que você está magoado. Eu sei que você está arrebentado, destroçado, com palavras, ações, açoites e tanta outra situação. Mas Deus manda falar assim: ó, levanta. Levanta, porque Ele vai dar comida para você. Você está com medo de se levantar, de se ferir de novo. Você está com medo de se levantar e te abandonar de novo, porque é muita promessa. Pastor, me prometeram o céu e a terra, mas Deus manda assim falar para você: a última palavra dele, levanta-te. Porque a caminhada aqui em Sueli ainda não acabou. Tem tanta coisa para nós conquistar. Só aqui em Araçatuba tem 70% de pessoas ainda que não conhecem a Cristo. Pessoas que professam a Cristo e falam de Jesus, mas não conhecem Jesus. Ei, nessa noite levanta em nome de Jesus e tenha proposta: Senhor, o Senhor me chamou. Eu estava lá na idolatria, eu estava lá no centro de Ubanda, eu era um cachaceiro, eu era um drogado, eu roubava. Olha, Pai, eu era um troço lá naquele lugar, mas foi naquele lugar que o Senhor foi me buscar e me tirou da mão das trevas, me tirou do diabo e colocou de pé. E o teu Espírito habita em mim, então me dá força, me levanta, Espírito Santo, para que eu possa prosseguir na caminhada, no teu propósito e nas suas promessas, porque o Deus da promessa, amado, Ele não mudou. É o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus que fez a promessa para você. Deus fez. Então levanta-te. E a Bíblia diz que de manhã, à noite, o anjo estava lá. Que nós aprendemos que na teofania, que era Deus se manifesta, Deus estava lá. O Deus de Jacó estava lá. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Pastor, como que eu posso ver Deus? Como que eu posso... Se tem as coisas de Deus, só na oração, meu filho, com compromisso nele. Joga a mala embora. Pega a mala, joga fora. Tenha propósito de Deus a cuidar de você, da tua casa, da tua empresa. É Deus. Eu vejo pessoas aqui, que o estado que chegou aqui, Alex, pessoas que chegam aqui destruída. Pessoa chega aqui destruída. Casamento destruído, sem expectativa, sem esperança, sem nada. Olha a vida que você tem hoje, gente. Olha o que Deus fez. Está na hora agora de você compartilhar, de se levantar e ser um canal de Deus no teu trabalho, um canal de Deus na sua família, um canal de onde você estiver. Porque esse poder que a Bíblia diz lá em Efésios 3:20 opera em você. Esse poder do Espírito Santo opera dentro de você. Jacó brigou com o anjo a noite inteira. Pense, eu só acredito porque está escrito. Porrava, ele caía, levantava, grudava e no pé do vidro, levantava, grudava e pega daqui, joga para lá, ali em cima. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão de Deus. Não abra mão de Deus por causa de conversa. O diabo usa setas, conversas mentirosas, falácia.
Observe. Jesus falou assim: olha, você quer conhecer o falso e o verdadeiro? Observa os frutos. Está facinho de você saber quem é que não é. Jesus falou isso. Está em Mateus 7, 15 e 16. Você quer conhecer o falso? É você só observar o fruto, meu filho. Você está aqui comigo há 25 anos. Como diz lá em Maceió, gente, é só você ver, cara. Observa. Pastor, vamos se levantar, vamos trabalhar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Deus está esperando você se levantar para lutar. Deus está esperando esse desejo no teu coração, querer vir mesmo. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus tem infinitamente mais para fazer. E Ele falou para Jacó: me solta, está amanhecendo, eu tenho que ir embora. Eu não te solto, primeiro me abençoe. Você percebeu, Jaqueline? Jacó já era rico. Que bênção era essa? Não era coisas palpáveis que Jacó estava pedindo. Não era palpável, porque ele já tinha. Ele tinha mulheres, tinha filho, tinha gato, tinha tudo. Estava rico, Jacó. E ele falou: bom, me abençoe. Ou me abençoe, ou eu não solto. E a Bíblia diz que o anjo perguntou para ele: qual o seu nome? E Jacó. Ah, Jacó, aquele que segura no calcanhar, enganador, mentiu para o teu irmão. Primeiro mentiu para o irmão, depois mentiu para o pai. Daqui. Tá. Vou mudar o teu nome. Teu nome a partir de agora vai ser Israel. Qual era o teu nome? O seu nome como é que era? Mindim. Qual era o teu nome lá na correria? Como que o cara chamava você? Qual era o teu apelido lá? Hoje Deus te deu um nome. Hoje Deus te deu uma esposa, te deu um lar. Deus te deu filho, Deus te deu esposa, Deus te colocou você de pé. Olha a sua vida! A sua vida. Ô Godinho, olha a sua vida, a minha vida, Bessinha. Ei, Rogério, dava dó de ver você. O que Deus fez na vida do Fabrício? Socorro, me ajuda aí. Dayana, olha a sua vida. Dayana era cagaceira. Dayana era braba, Dayana. Era na faca. O que Deus fez, gente? Meu pai do céu. Jaqueline não nasce. Rapaz, mas dava trabalho, Jaqueline. Jaqueline dava voadora assim, ó. Uau! É, Jaqueline? O que Deus fez da Jaqueline comportada? Agora a moça comportada. Mulher de Deus, hein? Mas dava um trabalho para o anjo do Senhor. Miséria. Pelo amor de Deus. Alex, me ajuda aí, Alex. O que Deus fez na vida? E Deus mudou o nome dele. O teu nome agora é Israel. E ele ainda queria: não, fala seu nome. E ele quer saber o nome do anjo. Fala seu nome. Por que você quer saber do meu nome? Fala o seu nome. Fala o seu nome. Senhor dos exércitos. Você sabe o que ele falou? Eu vi Deus. Eu vi Deus. Ou seja, Deus se revelou a ele. Eu vi Deus face a face. Eu vi Deus. Eu vi Deus. É com essa expectativa que a gente tem que ir para a oração. É com essa expectativa que a gente vem para o culto, amado. Olha, você é o altar. Porque se você ficar aqui para buscar Deus, o fogo, a labareda, vai queimar o altar e vai queimar a expectativa. William, Deus está dando saúde para você. Amém? Deus está dando saúde para você. Saúde. Se põe em pé.